Fala galera, esse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente, porque é um vídeo mais teórico. Eu vou fazer uma apresentação para vocês do que é o IPv6 e por que a gente deve implementar ele na rede. Só que como a minha câmera iria cortar um pedaço dos slides, iria atrapalhar a visualização. Então estou gravando essa parte aqui agora, e a gente vai entrar com os slides, só que sem a minha câmera. Então galera, estamos dando início aqui à apresentação sobre o que é e por que utilizar o IPv6, tá? Aqui está meu link para o canal do YouTube, para quem quiser acessar, de repente você está vendo fora dele. Então, se você quiser conhecer meu conteúdo, tá aí o link para o canal. Tem bastante conteúdo sobre redes, sobre servidores, só dá uma passadinha lá e dá uma olhada. Então vamos lá, vamos fazer um resumo aqui da apresentação dos tópicos que a gente vai ver hoje. Então, por que você precisa dele, no caso IPv6, o que é o tal do IPv6, uma comparação com o IPv4, suas vantagens, a estrutura de um endereço e o passo a passo para a implantação do mesmo. Para quem não me conhece, eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, sou consultor oficial do Microtik com as certificações MTCNA, MTCRE e MTCSE. Vou ver se em 2021 agora a gente consegue tirar a MTC INI, que é de BGP MPLS do Microtik. Também tenho o certificado oficial dos Apex Professional e tenho conhecimento em equipamento Huawei, Microtik, Datacom, VaiOS, tá? Todos esses caras aí. Então, primeira coisa que eu faço aqui, na verdade, antes de falar de tudo, fazer uma observação, tá? Aqui tá um Uno Fire, mas não é desmerecendo o carro, não. É só porque ele saiu de linha e eu utilizava o Fusca como exemplo nessa apresentação. Mas como a Volkswagen anunciou que agora o Fusca vai voltar a ser fabricado, eu tive que trocar o carro aqui. Tá? Mas o IPv4 ele é legado já. Então, o IPv4 é aquele Uno Fire que saiu de linha e mesmo assim em todo canto existe um. Por que que o IPv4 é legado? Se você for tentar tirar um SN hoje, ele só sai IPv6, tá? O IPv4 está esgotado. A partir do momento que você não consegue mais adquirir IPv4, eu faço a comparação com um produto que você não consegue adquirir mais, quer dizer que ele saiu de linha, ele não existe mais, então ele foi substituído, que é a mesma coisa que o IPv4. O IPv4 ele já é passado, o IPv6 não é futuro, ele é presente, ele é atualidade, tá? Então se você não tem IPv6 rodando na sua rede, você está com uma rede legada. Então, a importância aí de implementar IPv6. O IPv6 ele existe desde 1998 e a culpa do sufoco de ter que colocar CGNAT, de sofrer com porta, disso e aquilo é toda nossa, né? Então, porque se ele existe desde 98, ele está aí há mais de 20 anos pronto para ser colocado. Quer dizer, pronto não, né? Mas ele está aí há mais de 20 anos em existência. Então, a gente poderia ter implementado antes e deixado a rede pronta para suportar IPv6. A gente não fez, então está passando esse sufoco agora. Com o advento do IPv6, né, lá nos anos da década de 90, já sabia-se que a quantidade de IPv4 seria suficiente para o crescimento da internet, então começaram o desenvolvimento do IPv6. E com isso foram criadas algumas técnicas de transição, que é de transição da rede IPv4 para a rede IPv6. Uma delas, que ficou muito famosa, é o CGNAT, que foi criado para conter o uso de IPv4. Então, no caso, é aquela separação de portas do endereço IP. Você coloca vários clientes atrás do mesmo endereço IP, só que com portas específicas para cada um, ou dividindo as portas. E ele é o terror da internet, porque o NAT ele mata o princípio fim a fim de comunicação do endereço IP da internet. Quando a internet foi criada, ela foi pensada que um host deveria se comunicar diretamente a outro host, sem ter que passar por nenhum NAT. Tá? E ele é um terror do seu bolso também porque é um hardware inútil. Se não tivesse essa necessidade de ficar compartilhando IP, o CGNAT não existiria. Se o CGNAT não existe, o hardware que você compra específico para isso, ele é inútil, porque você não vai ter que utilizar ele no IPv6, você vai ter que utilizar ele para manter sua rede IPv4, mas mesmo que você não tenha um hardware específico para o CGNAT, ele está consumindo recurso do seu RB que poderia ser alocado para roteamento, por exemplo. E ele traz um risco escondido. É o risco de você achar que está seguro devido à obscuridade. Tá? Existe um tipo de segurança que é chamada de segurança por obscuridade, mas de segurança ela só tem um nome, porque qualquer estudo que você fizer vai falar que não é um tipo de segurança válido, que é você ofuscar seus clientes para a internet. Teve inclusive uma empresa que esses dias atrás, quando saiu uma vulnerabilidade para os roteadores dele, eles recomendaram colocar atrás de CGNAT, que é um absurdo. Porque esses roteadores, eles estão escondidos da internet, mas eles não estão, os clientes não estão escondidos dele mesmo. E tem muito vírus que sabe disso, até porque quem codifica os vírus, ele é uma pessoa inteligente. O cara vai saber que ele não vai conseguir atacar todo mundo na internet por conta do CGNAT. Aí o que ele faz?
ele manda o vírus atacar a rede privada igual a 164. Então tenha certeza que se você rodar um sniffer aí na sua rede, não precisa nem ser um sniffer, pode ser só uma regrinha de firewall para logar pacote que está atacando SNMP, por exemplo. Você vai ver que tem cliente atacando os clientes, tá? Tenho certeza absoluta. Aqui a gente tem um gráfico do Google mostrando a quantidade de tráfego IPv6 para ele dos seus usuários. Então lá em 2015, ó, a gente tinha cerca de 5%, aí deu um salto gigantesco para agora em 2021 praticamente a gente está com quase 35% de tráfego IPv6 para o Google, tá? Esse daqui já é um gráfico muito bonito de se ver, ó, porque ó, foi um crescimento bem grande. E espero que em 2021 cresça ainda mais, até porque eu espero que quem esteja vendo essa apresentação comece a pensar em implementar na rede IPv6 se já não tem. E aqui a gente tem o gráfico do PTT São Paulo da implementação de IPv6, ó. Quer dizer, implementação não, do tanto de IPv6 que está passando aí pelo PTT São Paulo, ó. O máximo que deu foi 532 GB, tá? Eu acho que até 10% menor que o gráfico total IPv4, se eu não me engano, lá está quase 8 teras. Mas assim, vocês estão vendo que a comparação com o IPv4 ainda está muito baixa. Então aqui no Brasil a gente não está fazendo dever de casa direito. Claro que podem existir outros PTTs que tenham mais tráfego, etc e tal, mas a discrepância de gráfico do São Paulo em V6 para o V4 é bem grande. Então, por favor, em 2021 comecem a implementar IPv6 na rede dos senhores. Tá? Estejam prontos para a hora que jogos, por exemplo, começarem a ser IPv6. Porque senão vai virar uma dor de cabeça terrível maior do que é com o CGNAT. Aqui a gente tem uma pequena comparação entre os protocolos. Então aqui a gente tem a estrutura de um IPv4 e aqui a estrutura de um IPv6. As grandes diferenças são: IPv4 tem 32 bits de endereçamento e IPv6 tem 128. IPv4 hoje em dia ele é totalmente dependente de NAT, enquanto IPv6 não vai depender de NAT, porque tem endereço IP para todo mundo, para todos os dispositivos na Terra, tá? Não vai faltar endereço IP. O IPv4 ele utiliza broadcast e o IPv6 ele não utiliza broadcast. Na verdade, ele utiliza um grupo de multicast para simular o broadcast, mas o broadcast em si não existe no IPv6. A gente tem que a fragmentação no IPv4 ocorre no meio do caminho. Isso daqui é algo muito legal do IPv6, que a fragmentação ocorre na origem. Então, se chega um pacote que precisa ser fragmentado, o IPv4, o que o roteador faz? Ele fragmenta e encaminha. Só que isso daí gera uma carga de processamento. Então, se você tiver muita fragmentação na sua rede, a CPU do seu roteador vai estar toda ocupada tendo que fragmentar e remontar pacote. Enquanto no IPv6, se chega um pacote que precisa ser fragmentado, o roteador manda uma mensagem CMP lá para o host falando: host, diminui o tamanho desse pacote aí porque eu não consigo passar. Isso daí pode diminuir uma carga absurda de processamento em uma rede que de repente esteja fragmentando pacotes. Tá? Ou em determinado ponto, algum dia ou outro, esteja que fragmentar pacote. Igual já aconteceu comigo com um trânsito, que assim como o CGNAT, eu não vou citar o nome da empresa, a gente teve que diminuir o MTU para 1436 porque parou de passar. O pacote estava tendo fragmentação. Só depois que baixou para 1436 é que voltou o trânsito a subir. Até descobrir um problema desse, imagina a dor de cabeça. No IPv4 a configuração é manual, mesmo que você esteja configurando um servidor DHCP, você está configurando alguma coisa, enquanto no IPv6 ela é automática com o advento do Slack, que é o Stateless Auto Configuration. Você vai colocar o endereço IP na interface do roteador e os hosts vão se autoconfigurar, você não precisa fazer mais nada. E aqui a gente tem algumas vantagens em relação ao IPv4. Então o IPv6 ele vai consumir menos recursos, porque não tem necessidade de NAT, a fragmentação. A capacidade de endereçamento, que é aproximadamente 79 octilhões de vezes mais endereços que o IPv4. Tá aí, ó, um total absurdo a mais de endereços. É inteligente, tá? Como eu falei, tem uma configuração igual eu falei, tem uma configuração automática com Slack. Ele também tem uma função bem legal que é a detecção de endereço duplicado. Então, no IPv6, não tem como dois roteadores, ou dois dispositivos, terem o mesmo endereço IP. A menos que esteja usando MikroTik, daí tem como desabilitar essa função. Por que? Eu não sei. Mas, o protocolo, quando o host se autoconfigura, quando o host recebe um endereço IP, a primeira coisa que ele faz é mandar uma mensagem na rede perguntando se alguém já tem esse endereço IP. Porque se tiver, ele não deixa o endereço subir na interface, o que evita endereço duplicado dentro da própria rede. Tá? Isso daqui é algo bem legal, porque no IPv4 a gente sofre para descobrir
endereço IP duplicado, a gente tem que ficar vendo endereço MAC, qual endereço MAC tá, quais são os endereços MAC que estão com o mesmo endereço, e é bem chato de descobrir. E adeus ao problema de porta, até porque todo dispositivo vai ter IP público disponível, então a gente não vai precisar de NAT, nem liberar porta, nem nada do tipo. Vai acabar com o problema de NAT duplo e NAT triplo assim que os jogos estiverem em IPv6 rodando, porque não vai ter mais NAT. E aqui a gente tem a estrutura do endereço. Então a gente tem uma notação hexadecimal, os endereços IPv6 são compostos de 8 grupos de 4 hexadecimais, ou seja, a numeração vai de 0 até F, tá? Aqui ficou cortado, mas é um F. O sistema hexadecimal, os números, os algarismos disponíveis são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois, o A, B, C, D, E e F. É assim que funciona o sistema hexadecimal. Ele é composto também por 2 pontos e colchetes, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui a gente tem a estrutura do IPv4, os grupos de bits são separados por ponto, enquanto no IPv6 é separado por 2 pontos. Só que isso daí pode gerar uma ambiguidade. Por exemplo, imagina se aqui embaixo não tivesse os colchetes. Esse 11 aqui seria referente à porta ou seria referente ao endereço? Então, para evitar essa ambiguidade, todo endereço IPv6 ele é escrito dentro de colchetes. Ao menos que você esteja usando um ping aí pelo DOS, que daí você não precisa especificar a porta, ele vai saber que que é um endereço IPv6 mesmo sem os colchetes. E a abreviação de zeros, tá? A gente vai ver no próximo slide isso daqui acontecer. Que é esse daqui, ó, endereço. Na verdade, esse endereço aqui, ó, 2001 db81, quando ele está na sua forma expandida, ele é esse endereção aqui, ó, grandão. Só que ele pode ser abreviado, tem algumas formas de abreviação, tá? A mais comum é você ocultar os zeros à esquerda. Então, por exemplo, aqui na primeira forma a gente ocultou o zero do db8 e o zero do 1 aqui. Depois, na segunda forma, a gente ocultou todos os zeros aqui e manteve só um, ó, em cada casa. Só que tem outra forma que você pode fazer, que é você ocultar uma seção contígua de zeros. Então, todos esses 5 grupos de zero aqui, ó, foram ocultados por meio de 2 pontos, 2 pontos. Então, quando tem 2 pontos, 2 pontos, infere-se que só tem zero aqui. O que a gente faria para expandir? Conta quantas casas tem. No caso aqui tem 3, a gente sabe que tem 8, quer dizer que tem as 5 casas de zero aqui. Só que isso daqui pode gerar um problema, tá? Que a gente não pode utilizar 2 vezes os 2 pontos, porque um endereço igual esse geraria ambiguidade. A gente tem 2 zeros antes do 1 e 3 depois, ou a gente tem 3 zeros antes do 1 e 2 depois, tá? Por isso que a gente não pode utilizar 2 vezes os 2 pontos, porque gera ambiguidade. E aqui a gente tem um pequeno passo a passo para a implantação, que a primeira coisa é estudar, é aprender sobre IPv6, aprender como o protocolo se comporta com determinado fabricante. Porque igual ao MikroTik não tem todas as funções IPv6 implementadas ainda. Estou dando um exemplo dele, tá? Mas tem características específicas de outros fabricantes também. Planejar depois que você estudou, você entendeu como o protocolo funciona, você já fez laboratórios e você está pronto para configurar sua rede, você planeja ela primeiro. No plano de endereçamento, você tem que pensar na facilidade para política de roteamento, ou seja, anúncio BGP, esse tipo de coisa, e facilidade para política de segurança. Depois que você planejou a sua rede, você entendeu as formas de planejamento, você executa. Então você configura seu BGP, configura o seu SPF, configura o seu PPPoE para entregar IPv6. E depois você manda o técnico na casa do cliente para configurar a CPE também. Quando tiver com o IPv6 rodando, você começa a sua fase de validação, que é ver se está tudo funcionando como deveria, se o banco continua abrindo, tá? Banco provavelmente vai parar de abrir. Já aviso já que você pode ter alguns probleminhas com o banco. Se sites, streaming, jogos todos continuam normais depois da implantação do protocolo. Tá? E chegando aqui já no finzinho do slide, tá aqui minhas redes sociais. Quem quiser me seguir, tá aí minhas redes. Comecem a me seguir, por favor, no Instagram, que eu quero abrir caixinha de perguntas lá também. Só que para fazer isso tem que ter seguidores da área de redes. Então quem puder me seguir, dá essa força lá, eu vou começar a colocar conteúdo lá também. E aqui no meu YouTube, tá? Se liga lá, porque vai ter bastante conteúdo sobre IPv6 também. Eu acredito que no momento que você está assistindo essa palestra, já deva ter o vídeo falando sobre o SPF v3, inclusive como configura ele, e como configura de um jeito mais fácil ainda que o SPF v4. Para quem chegou até aqui, meu muito obrigado.
Espero aí que tenha sido um conteúdo de valor para vocês e que vocês tenham entendido da importância de estar com a IPv6 rodando na rede dos senhores. Porque, como eu falei, se você tem uma rede apenas IPv4, você está no passado. Você vai estar no presente quando você tiver uma rede IPv6. Não vai ser no futuro, não. Vai ser no agora. E para quem quiser mais, quem não estiver satisfeito, eu tenho esse e-book aqui, ó, que está praticamente de graça. Tá? Só clicar aqui, você já vai ser levado para a página de compra. Que é um e-book totalmente prático para quem quiser aprender a implementar IPv6 na rede, quem quiser um guia aí de como implementar. Não tem enrolação, então é um e-book totalmente prático mesmo, tá? Quem comprar o e-book ganha acesso ao grupo exclusivo dos alunos, para a gente poder trocar experiência, ter um contato comigo. E lá naquele grupo eu vou marcar algumas lives para a gente poder discutir também sobre IPv6, discutir sobre planejamento, mostrar algumas configurações. Beleza? Então, para quem quiser, o link está aí.